E aí, só para deixar o caminho aqui para todo mundo, que talvez seja a pergunta que a Boa. gente mais recebe. Como é que o Santa vai para a Série D? Como é que o Santa faz para ir para a Copa do Brasil? Pronto. Agora, com o cenário formulado, fica mais fácil de entender. Como o Cássio já bem explicou. O que é que o Santa Cruz precisa para ir para a Série D? Primeiramente, ele precisa ganhar do Central. Se o Para Santa for começar, né? eliminado pelo Central, ele está fora dessa disputa. Ele teria que ir para a disputa legal, que é o que Cássio falou, né? De entendimento. Mas a gente vai tratar como oficial o que a FPF falou, o que Evandro disse na entrevista. Então, o Santa Cruz precisa passar do Central. Passando do Central, ele só não vai para a Série D se o Afogados for finalista. Por isso que Cássio falou que, dependendo do jogo Náutico e Afogados, esse jogo Santos Central poderia já ser uma confirmação de vez que ele valeria a vaga da Série D. Porque se o Náutico tira o Afogados, Santos e Central é um mata-mata para garantir a vaga na Série D. Caso o Santa Cruz passe do Central e Afogados passe também, aí o Santa teria que ali torcer para o Retrô não cair para o Afogados, ou, como a gente falou, se os dois forem para a final vai ficar valendo essa vaga da Série D. Então, em resumo, o Santa precisa vencer o Central, já vai dar um passo enorme, e aí torcer para o Afogados não chegar na final. Pensando em Perfeito. Copa do Brasil, o cenário de Copa do Brasil ficou mais complicado para o Santa, porque ele ficou em quarto lugar. Então, o Santa, para ir para a Copa do Brasil, ele tem que ser finalista do Campeonato Pernambucano, que ele já garante direto, ou cair nas semifinais, mas o Afogados tirar o Náutico. E o Afogados não tirar o Retrô. Ainda tem isso. Então, isso dentro do cenário posto. Porque Romero Magalhães, inclusive, deixou até uma mensagem para mim no Twitter, falou: Cássio, aquela entrevista de Evandro não tem validade jurídica. Eu estou dizendo, se der o cenário, a gente está falando de todo o cenário da forma mas esse que eu estava falando já era da Copa do Brasil, Cássio. Eu falei o exemplo, então o entendimento eu falei o da Série D, que assim, o da Série D eu dividi assim, sem briga judicial e com briga judicial, vamos dizer. Perfeito. Se o Santa cair para o Central, aí é briga judicial, para ver o que vai acontecer. A única forma de não ter briga judicial, se o Santa cair para o Central, é se o Central for campeão pernambucano. Porque a vaga... Se o Central for finalista, já seria isso, né? Quer dizer, dependeria do Retrô ser finalista ou não. Porque se o Retrô fosse o campeão, aí ainda daria essa confusão, né? Não, se o Central terminasse na frente do Retrô. Não, se o Central for finalista e o Retrô cair na semi, não tem confusão, não. Isso. A vaga é do Central. Mas eu digo que se o Retrô for o finalista com ele. Aí o Central... Veja, se o Central for a final, a vaga é dele se o Retrô não estiver lá. Se o Retrô estiver lá, ele precisa ser campeão. Isso, exatamente. Aí, falando de Copa do Brasil, é isso. O Santa Cruz teria que ser finalista, ou se ele cai na semi, tem que ser um cenário que o Afogados tirou o Náutico e o Retrô tirou o Afogados. Isso. É esse o cenário. Né? Ficou um pouco mais difícil a Copa do Brasil. Assim, na prática, eu acho assim, para ir à Copa do Brasil, o Santa tem que eliminar o Sport. Isso, exatamente. E pensando em Copa do Nordeste é um pouquinho mais complexo, mas é o seguinte, para ir para a fase de grupos... Boa sorte para tu aí. Fase de grupos, o Santa só vai se for campeão pernambucano. Não tem outra chance. Para a pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz vai se Náutico ou Sport forem campeões, ou caso um time do interior vença, ou seja, caso vença o Campeonato Pernambucano, Central, Afogados ou Retrô, na verdade, se for Central, o Santa já estaria fora, porque o Central estaria tirando o Santa. Então, se for Retrô ou Afogados o campeão, o Santa só poderia ficar atrás de Retrô, Náutico e Sport no máximo. Não poderia acontecer da final, por exemplo, ser Retrô, é porque não tem como, né? A final ser Retrô e Afogados. Então, na verdade, o Santa Cruz tem que torcer para a final, para ou o Sport ou o Náutico serem campeões, e caso seja um time do interior, no caso Retrô ou Afogados, ele tem que chegar pelo menos na semifinal. No geral, é isso. Para ficar mais simples, a chance do Santa Cruz não ir para a pré-Copa do Nordeste é muito pequena. Né? Porque ele teria que cair para o Central. Essa é a vaga quase certa. Exatamente. Ele teria que cair para o Central e, além disso, o campeão pernambucano ser ou Retrô ou Afogados. Não é muito provável, né, que isso tudo aconteça. Pode acontecer, pode só cair para o Central e depois o Retrô ganha aí, mas não é o cenário dos mais prováveis. Seria o caminho mais factível desse cenário que você traçou, né? Exatamente.